Fala rapaziada, aqui é o Yuri Guerreiro e hoje a gente vai conversar sobre as 3 atitudes básicas que eu tomei para mudar completamente minha vida financeira, para melhor, claro. Eu trouxe aqui uma colinha para me ajudar porque ao decorrer do tempo eu fui mudando várias coisas na minha vida, mas essas 3 foram as que tiveram o maior impacto no médio e longo prazo que realmente conseguiu alavancar a vida financeiramente. Vamos lá. A primeira delas foi fazer uma planilha de gestão de gastos. Por quê? O salário caía na conta, todo o dinheiro ia embora, eu não sabia para onde, eu não conseguia concretizar meus planos, não conseguia chegar nos objetivos. Eu falava, mas eu estou ganhando dinheiro, às vezes eu consigo ganhar mais dinheiro do que eu imaginava e não consigo concretizar os meus planos. Só que também não sabia para onde estava indo meu dinheiro. Então eu criei uma planilha de gestão de gastos, onde eu lanço tudo que entra e tudo que sai. Não importa se sai uma bala do mercado ou qualquer valor, se eu faço um Pix ou se eu passo um cartão, qualquer valor eu anoto na planilha naquele dia. Eu tenho os 30 dias na planilha e todo dia que eu tenho algum custo eu lanço lá. E eu tenho dividido entre a área de supérfluos e a área de necessários. Então, no final do mês eu consigo ver se eu gastei mais com coisas necessárias ou mais com coisas supérfluas. E é claro que quando eu fiz a planilha eu fiquei assustado porque eu vi que 60% do meu custo de vida era com supérfluos e 40% eram coisas necessárias. Então eu gastava muito mais dinheiro com besteira que não ia voltar, como vou dar um exemplo. Tomar 2 milkshakes por semana, R$20 cada um, você põe 40, 80, 120, R$160 todos os meses só de milkshake. E você comprei um milkshake ali, um açaí aqui, não percebia. No final do mês você viu que você gastou quase R$200. Então não são os planos que não dão certo, talvez eu estou gastando de forma errada. Então eu criei essa planilha. E do outro lado da planilha eu coloco tudo que entra. Não importa se é um salário do trabalho fixo, se é um freela que eu tenha feito, eu faço trade, então se é um lucro da plataforma que eu tirei, ou venda de infoproduto, enfim, qualquer tipo de dinheiro que entra também entra na planilha. Então eu tenho certeza ali de onde está vindo minha fonte de renda, qual fonte de renda que rende mais, para eu gastar mais energia naquela fonte de renda, também tem a perspectiva da minha vida. Isso não melhorou só minha vida financeira, melhorou também o jeito que eu vejo o mundo. Por exemplo, se eu gasto muita energia em uma coisa que não me traz tanto retorno, a planilha me mostra. Ela vê que outra coisa que eu estou fazendo rende mais, então eu tenho que gastar mais energia ali. E no outro lado, eu vejo que certas coisas estão tomando muito do meu dinheiro, e dinheiro é tempo, e talvez não me traga um retorno tão bom assim. É uma coisa realmente supérflua que não faz diferença. A segunda coisa que eu fiz, que isso foi primordial, eu quitei as pequenas dívidas, pequenas prestações. Por que isso? Quando eu fiz a planilha, eu percebi que as pequenas prestações, R$60, R$100, R$120 ali, somadas, elas levavam boa parte do meu patrimônio mensal. Boa parte do dinheiro que eu ganho no mês e embora em pequenas prestações que a gente não percebe. Então eu fiz uma conta de quanto daria para eu quitar tudo. Vamos dar um exemplo. R$5.000 quitaria todas as pequenas prestações e eu não teria mais elas. Junta R$5.000, quita todas as prestações. Por exemplo, suponhamos que todas as prestações juntas daria R$800 por mês. Então agora eu quitei e eu não tenho mais R$800 de contas mensalmente. R$800 faz muita diferença, talvez no investimento, ou em comprar aquele carro que você sonha, ou dar entrada no apartamento, alguma coisa assim. Então pequenas prestações a gente passa despercebido. Comprei uma coisinha aqui de R$20 por mês, comprei ali um jogo de panela que é R$30 por mês. Você não percebe, mas no final do mês dá uma bola de neve. E isso não é interessante. Então eu quitei as pequenas prestações. Se você parar para fazer conta hoje de todas as pequenas prestações, teu celular, talvez uma roupa, ou coisas que você teria de prestações, no final do mês ela pesa com certeza. Então eu comecei a fazer renda extra para quitar essas prestações. Então eu fazia renda extra só para quitar essas prestações. Esse era o foco. E quando eu quitei, eu vi que diminuiu muito meu custo de vida. E isso foi muito interessante porque no médio e longo prazo, ali 1 ano, 2 anos, esse dinheiro colocado e usado de uma forma inteligente traz um bom retorno. Essa foi a segunda coisa que eu fiz, a segunda mais importante, porque a planilha realmente foi muito importante, foi ela que me deu essa visão. Entendeu o porquê da planilha? Então vamos para a terceira coisa. E na terceira atitude eu ponho um bônus, que é a terceira/quarta atitude, que foi investir em conhecimento pessoal e também investir o dinheiro que passou a sobrar. E isso está envolvido em investir em conhecimento pessoal. Quando eu comecei a estudar mais, a ler mais livros, eu não era uma pessoa que lia muito, passei a ler bastante sobre desenvolvimento pessoal, passei a ler sobre investimentos, consumir conteúdo de investimentos, ao invés de ficar muitas horas na internet só vendo coisas supérfluas, aleatórias. Conhecimento profundo, estou falando de ver um corte de investimento, ir lá e pesquisar realmente sobre fundo imobiliário, pesquisar sobre taxa Selic, enfim, começar a entender mais sobre investimentos em criptomoedas e tudo mais. Então, quando eu passei a investir mais tempo em mim mesmo, mais tempo em desenvolvimento pessoal, em aprender finanças, aprender sobre dinheiro, automaticamente vem a quarta coisa, que eu comecei a investir esse dinheiro, porque eu vi que a renda passiva era uma coisa muito importante na vida. Vou te dar um exemplo. A gente falou de quitar as pequenas dívidas, né? Vamos supor uma dívida aí de R$30. Fui em uma loja, comprei uma quantidade de roupas e ficou R$30 por mês. Todo mês eu tenho que tirar R$30 do meu bolso e pagar essa prestação.
Agora imagina que eu investi um dinheiro todos os meses, em algum momento ele começou a me render R$ 30 por mês. Então agora todo mês cai R$ 30 na minha conta. E eu não preciso gastar esse dinheiro. Então quando eu passei a investir em renda passiva, que me traz dinheiro enquanto eu durmo, continuando exemplo, fundos imobiliários, ou até aquela caixinha da Nubank, ou aquele porquinho do PicPay, que rende 1% ao mês ali sem você fazer nada. Se você tiver uma quantidade de dinheiro ali, ele te paga uma prestação do mês, por exemplo. Começa com R$ 30 por mês, depois ele começa a pagar 50, depois 100, e assim vai escalando. Quanto mais dinheiro investido, mais retorno você tem para sua vida. E eu vi que esse retorno, às vezes, começou a pagar a conta de força, por exemplo. Então, eu já não saí do meu bolso. Os meus investimentos pagavam a conta de força. Então, investir em desenvolvimento pessoal, investir em conhecer sobre finanças, fez meu jogo mudar. E aí, eu parei de ser refém dos juros e comecei a usar os juros a meu favor. Agora, eu já não gasto mais com juros. Os juros dos meus investimentos pagam as coisas para mim. Vou dar um exemplo bem prático. Se eu compro uma cota de fundo imobiliário, que é bem simples de comprar, você pode comprar aí pela Nubank mesmo, pelo Inter. Essa cota custa, um exemplo, de R$ 100. Ela me paga R$ 1 por mês. Se eu tiver 30 cotas dessa, eu vou ter um rendimento de R$ 30 por mês. O meu plano de celular é R$ 30. Então, os meus fundos imobiliários pagariam o meu plano de celular, entendeu? Não sai mais do meu bolso, sai dos meus investimentos. Eu posso criar várias cotas para várias contas. Uma para pagar meu celular, uma para pagar a conta de força, uma para pagar o aluguel. É claro que não seja de dia para noite, mas no longo prazo eu vou acumulando patrimônio. Esse patrimônio já é meu e ele me rende dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. Então, invista muito em desenvolvimento pessoal e em conhecer sobre finanças, para você não ser refém dos juros, não ser refém de banco ou de governos. Você vai ficar refém somente do seu próprio conhecimento. Esse acho que foi o principal. E basicamente é isso. Essas 3 pequenas atitudes básicas vão mudar completamente o jogo financeiro. A primeira delas, crie uma planilha de gestão de gastos para saber quanto entra e quanto sai. Quita as pequenas dívidas para você não ficar refém de pouquinhas coisas que viram uma bola de neve e te conta depois. E terceiro, aprende a aplicar o seu dinheiro de forma inteligente. Para de deixar o seu dinheiro em poupança ou de gastar todo o seu dinheiro. Guarde nem que fosse R$ 100 por mês. Se você comprar R$ 100 de fundo imobiliário ou colocar R$ 100 ali na caixinha do Nubank, no outro mês ela já vai ter rendido um pouquinho. E aquele pouquinho mais que você for guardar, no longo prazo, vira também a bola de neve, porém de dividendos para sua vida. Isso vai te deixar com liberdade financeira. Demorou? Espero que você tenha gostado. Se achou interessante, deixa o like aqui e comenta se quer que eu traga mais vídeos desse tipo. Tamo junto.